Olá, eu sou a psicóloga Larissa Cruz e hoje teremos o quadro Entrevistas. Eu recebo aqui no La Escuta João Londe, um escritor muito especial que vai contar um pouco da história dele para vocês. João Londe, como você se sente no escuro? Sinto medo. Mas não é aquele medo que assusta. É um medo diferente e ele acalma, ele aconchega. Parece que eu estou sem medo de viver, medo de nascer. Como se eu tivesse uma barriga, num útero. O escuro faz parte de mim. Estranho. Ele me leva para um mundo pré-histórico, para o começo de tudo. Parece que a luz ainda não nasceu. É como se o escuro fosse eu, ou se eu fosse parte dele. Como se eu tivesse medo do futuro, que ainda não existe. Como se eu tivesse que criar um mundo que eu não sei como vai ser. Estranho, mas o escuro me dá essa sensação. Uau. Acho que é assim. Começa agora o nosso videocast Entrevistas. Fiquei, honestamente, até sem perguntas agora. Que prazer imenso escutar tanta poesia em um ser. Eu só fui Devir sincero. poeta. João Londe, fale para nós um pouco sobre você. Bom, é difícil falar sobre si mesmo, né? Eu me chamo João Londe, João Batista Londe. Eu nasci no século passado, mas pretendo esquecer isso. Trabalhei como professor na rede pública por 40 anos. E depois que eu me tornei um homem sexy, eu pude me debruçar sobre a literatura. Por homem sexy, entenda-se, sexagenário. Foi quando eu me aposentei nos meus 2 cargos de professor e pude ter aquele olhar calmo, né, sobre Machado de Assis, né, sobre Clarice Lispector e outros grandes do Brasil e até do exterior. Claro que eu lia antes, mas não com esse olhar assim de literato, né, de poeta. E a partir de 2019, eu comecei a me dedicar praticamente exclusivamente à literatura. O meu trabalho hoje é produzir literatura de qualidade e divulgar a literatura brasileira no Brasil e no exterior. Eu sou membro imortal da Academia Internacional de Literatura Brasileira, com sede em Nova York, nos Estados Unidos. E o meu papel lá fora é esse, pegar o que nós temos de bom aqui no Brasil e divulgar no exterior. E também produz, né, alguma coisinha, né, algumas coisinhas boas. Né? O que seria uma literatura boa? O que seria um poema bom? Né? Exato. Aquele que é capaz de emocionar. Mas não só isso. Continuar emocionando. Emocionar sempre. Né? Às vezes você lê um poema, hoje ele não te diz nada. Amanhã você lê de novo, daqui a um ano, e você fala, por que eu não descobri esse poema antes? Exato, Porque já senti isso. Isso, porque ele é imortal. Eu é que não estava preparado para aquela sensibilidade, né, naquele momento. Então, meu trabalho hoje é esse. Eu trabalho muito com a literatura, poesia, com romances. Estou escrevendo uma série que se chama Histórias de Minas, com histórias que aconteceram em Minas Gerais, de alguma forma passando por Uberaba, e resgatando a memória daqueles heróis que foram esquecidos da história oficial do país. Né? Eu não digo que eu sou um historiador, apesar de gostar muito de história. Eu digo que eu sou um memoriador. Né? Que lindo eu isso. trago para a memória coletiva aquilo que ficou abandonado, que ficou esquecido. Né? E agora estou relançando na 2ª edição o livro Ana Preta, que fala sobre uma mulher que morava aqui em Uberaba no século XIX
por volta de 1860. Ela era preta, pobre, marginalizada. E o marido dela foi para a Guerra do Paraguai como soldado e ela o acompanhou a pé por mais de 1.000 quilômetros. Uau! E lá ela lutou bravamente, se transformou numa heroína, né? Morreu lá no Paraguai, aliás, já no Brasil, que ela estava voltando, e não consta dos livros oficiais da história. Uberaba não tem uma rua com o nome dela, não tem uma praça, não tem uma lembrança, não tem uma memória. E você está dando vida a ela. Exato, acho que a palavra é isso que você colocou mesmo, né? Dar vida a uma pessoa que deveria estar sempre presente nas nossas lembranças, né? Nossa memória. Como é essa inspiração de dar vida às pessoas através da sua obra, da sua escrita? Como você se sente? É como ressuscitar esse outro, né? Trazendo para a construção, né? Da vida, do sentido da vida. É como se você desse sentido à vida dessas pessoas que foram esquecidas. Realmente, dar sentido à vida dessas pessoas. É um sentimento assim de gratidão. Eu me sinto assim feliz, realizado, sabe? Como se eu fosse amigo deles, eu caminho com eles, eu convivo com eles, apesar de um século de diferença, né? E você está muito bem acompanhado. Sim. Tem um personagem que eu criei num outro livro, uma peça de teatro, e ele diz o seguinte, uma frase que eu vou usar aqui agora, porque é minha, né? Ele diz, o livro de história é um portal. E o professor de história é o mago que faz os mortos reviverem. Você revive os mortos toda vez que conta a sua história. Isso é lindo, né? É lindo. Né? Quando eu conto a história da Ana, a Ana vive, ela pulsa. Né? Você começa a ler o livro, você se apaixona pelos personagens, você sofre com ele, você ri com ele. É incrível. E o mais bonito de tudo é que você não cria os personagens, eles são reais. Sim. Talvez você os enfeite. É preciso dar uma maquiada. Né? A história está cheia de lacunas. Não há muita documentação sobre a vida da Ana, nem do marido dela. Então é preciso preencher essas lacunas. É aí que entra a poesia, aí que entra a literatura. Se eu fosse um historiador, eu só poderia me ater a documentos. Agora, eu costumo dizer que muitas vezes o historiador tem pouca imaginação. Mas a própria ciência, né, o próprio método científico tolhe. Agora, como romancista, eu posso criar, eu posso dar umas pinceladas. Né? Sim. Então, muitos personagens que fazem parte da trama são fictícios. Né? Mas aqueles que são reais, eles estão ali presentes, né? Estão vivendo com a gente ali. E você acredita naquele verbete que a beleza está nos olhos de quem a vê? Porque em seus olhos há muita beleza nesses, onde você traz vida para esses personagens. Obrigado pelo elogio. Você me fez lembrar um caso interessante de um amigo meu que é psicólogo. E ele falou exatamente isso. Ele disse que a mãe dele passou a vida toda cuidando da família, cuidando dos filhos, fechada dentro de casa e não saía para passear. E a família reuniu para levar a mãe para um passeio. E depois de muita dificuldade em convencê-la, eles saíram de carro. E a hora que ele estava viajando, de repente, a mãe dele começou a chorar. E eles, preocupados, pararam o carro e perguntaram, mãe, o que a senhora está chorando? O que está acontecendo? Ela, olhando a paisagem, ela falou assim, mas é tão bonito. A natureza é tão linda. Né? E ela começou a chorar. E ele me disse, você não consegue ver a beleza exterior se você não tiver essa beleza dentro de você. Eu acredito muito nisso. Então, às vezes, a pessoa está assim, tão preocupada em trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, boletos, né? Adquirir coisas, e não vê quão bonita é a vida dela. Né? Quão cercado de beleza a gente é. Né? Eu tento captar isso e passar isso para as pessoas. Que beleza! João Londge, eu quero te agradecer imensamente por sua estar presença. Aqui, ter sido convidado. E quero te fazer um pedido. Você poderia declamar uma das suas poesias para nós? Declamar vai ser difícil, não tem nada na cabeça. Posso ler? Com certeza. Com certeza. É um poema, um soneto, cujo título é Ser Professor. Sobre ser professor, há várias definições. Umas estranhas, bizarras, outras até vazias. Às vezes sem sentido, cheias de indefinições. Calorosas, eloquentes,
outras tristes e frias. Que cada um encontre a que lhe agrade. É democrático, mas não explica nem define. O que se sente não se ostenta nem se alarde. Vive-se. Só isso. Com palavras não se exprime. Mas há que se definir o termo indefinido, para quem não sente ou ainda não faz sentido. Esmerando-se em vocábulos. Ó filisteus, por que não dizer apenas, ó mente insana, que ser professor é trabalhar com Deus na imensa edificação da criatura humana? Uau! Esse foi meu papel. Gratidão por sua presença e esse foi o nosso quadro Entrevistas de hoje.